Bom, pessoal, então nessa parte da matéria eu vou começar a falar sobre métodos heurísticos, ok? Para resolver problemas, né? Especificamente problemas de otimização, né? Então a gente tem que um problema de otimização ele é especificado como um conjunto de instâncias, né? Com o objetivo de se encontrar a solução de mínimo ou de máximo valor, né? Depender se eu quero minimizar ou maximizar o problema. Então uma instância de um problema de otimização a gente pode considerar que é um par SF, né? Onde S é o conjunto de soluções viáveis e F é uma função de custo, né, tal que eu consigo mapear para cada solução S um valor, né, escalar, né, de função objetivo. Né? Então, cada solução que eu tenho associado a essa solução um único valor, né, que é o valor da função objetivo. O problema é encontrar uma solução, né, que seja ótima globalmente, né, o ótimo global. Isto é, né, uma solução S estrela, pertencente ao conjunto S, tal que o f de S estrela é menor ou igual ao f de S para todo S, né, pertencente ao conjunto S grande. Aí, né, isso, obviamente, por um problema de minimização. Bom, uma instância SF, né, em geral, ela não é dada explicitamente. Né? Então, o que a gente tem, na verdade, é uma representação da instância, né, e um algoritmo que verifica se aquela solução ela pertence, né, ao conjunto S e um outro algoritmo para verificar seu custo. Né? A partir disso eu consigo resolver um problema de otimização. Né? Então, para representar o problema, a gente precisa aí de uma variável de decisão. A gente já viu isso, né, na parte de programação, de modelagem. Né? Então, uma solução ela é representada por um conjunto de variáveis de decisão, as quais podem estar, né, dentro de intervalos determinados. Um exemplo que a gente também já viu é o problema da mochila. Né? Então, a gente precisa aí, guardar um conjunto de objetos, né, dentro de uma mochila. Essa mochila só pode levar uma determinada quantidade em quilos. Né? Cada objeto tem um peso e cada objeto tem um benefício. Né? O problema consiste em escolher os objetos que trarão maior benefício, né, sem ultrapassar a capacidade da mochila. Então, a gente já viu esse problema, não vou entrar em muitos detalhes aqui. Né? Aí a instância, né, uma instância do problema da mochila, ou seja, um exemplo, né, dos dados, né, para resolver o problema. Então a gente tem aí um conjunto de 8 objetos, né, cada um com seu benefício, cada um com seu peso e a capacidade da mochila igual a 20. Né? Então a pergunta, qual a variável de decisão? A gente já viu para esse problema que a gente pode usar uma variável binária para representar esse problema. Né? Então seria, né, xi igual a 1 se eu levo o objeto a 1, o objeto i, e xi igual a 0 se eu não levo o objeto i. Não é isso? E a partir disso, né, a gente tem um modelo já também para resolver esse problema, que já é bem conhecido aí, né? Então eu quero maximizar os benefícios aqui na função objetivo e um somatório aqui dos pesos, né, que tem que ser menor ou igual à capacidade da mochila. E a variável de decisão aqui está compreendida entre 0 e 1, né? Binário entre 0 e 1, certo? Bom, mas computacionalmente, né, como podemos representar o problema da mochila? Além disso, como verificar se uma solução é viável? Como calcular o valor da função objetivo? Será que, né, essa representação binária é a única representação possível computacionalmente? Repare que agora eu não estou falando, né, de modelo matemático. Estou falando como representar o problema no computador, certo? Vamos ver aqui com os dados do problema. Bom, então a representação, né, que eu falei, através da variável binária, seria uma representação desse tipo aqui. Né? Então, eu tenho xi igual, né, vou colocar aqui, pertence, né, a 0, 1, e aqui eu tenho x, né, vou colocar aqui, se eu levo ou se eu não levo o objeto, né, por exemplo, então ficaria 0, 1, 0, 0, 1, 0, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então isso aqui seria uma representação, mas será que essa é a única maneira de eu representar? Então, na verdade, isso aqui seria um vetor, né? Um vetor de zeros e uns, onde
cada posição, né, indica se o objeto está ou não. Será que existe outra maneira de representar? Bom, eu já falo aqui que existe, né? Eu poderia, por exemplo, representar por uma lista, né? Uma lista onde eu tenho os objetos que eu estou levando, por exemplo. Tá. Então, eu estou levando aqui, ó, o objeto 2, 3, 4, 5, o 7 e o 8. Olha para vocês verem, né? É uma representação diferente, né? E, obviamente, se eu for formular, né, um algoritmo para verificar se essa solução é viável e qual o custo dessa solução, vai ser um algoritmo diferente desse aqui. São parecidos, né? Não tem muita diferença, mas são algoritmos diferentes, né? Então, reparem que quando eu mudo a representação computacional, eu mudo o algoritmo, né, que vai me dizer se aquela instância do problema, né, se aquela solução do problema é uma solução viável e qual o custo daquela solução. Eu fiz aqui no Python, numa ferramenta, né, que é o Colab. Colab é uma ferramenta do Google, né, de programação em Python. O interessante é que a gente não precisa instalar, né? Então, várias funções já estão pré-definidas aqui e qualquer coisa que eu precisar de instalar de função diferente que não tem aqui, eu consigo executar ela aqui mesmo e não instala nada no nosso computador, né? Então, mesmo que eu não tenha o Python instalado, a gente consegue rodar, né? Basta ter uma conta aí no Google, né? No Gmail, enfim. Vocês têm acesso aí ao Colab, ok? Depois eu vou deixar para vocês aí o código, né, lá no Moodle, esse código aqui, só para vocês entenderem um pouco, né, do que eu estou querendo dizer, né. Então repare o seguinte, ó, se a instância aqui é a mesma, né, são os mesmos dados, e aí eu tenho aqui, né, uma solução que eu coloquei aqui da minha cabeça, ó, aqui ele está levando o objeto, aqui começa do 0, né, então 0, 1, 2, 3, 4, o 5 e o 7. Né? Então, é 2, 3, 5 e 7, certo? Aí ele vai me retornar, né, como que ele calcula aqui, né? Então, ele tem que verificar, ó, no vetor todo, né, no vetor inteiro, em todas as posições do vetor, né, e ele vai somar toda vez que o sol I for igual a 1, né, ele vai somar o benefício e vai somar o peso. Se o peso ultrapassar a capacidade, ele vai retornar que a solução é inviável, senão ele vai retornar o valor da função objetivo. Certo? Então aqui, isso foi uma solução que eu criei, tá? Então ele já deu aqui, ó, solução inviável. Por exemplo, se eu tirar aqui o último objeto e rodar de novo, aí ele vai me retornar a solução igual a 11. Bom, ok. Para outra representação, ó, né? Olha só, estou levando o objeto 2, o 3, o 5 e o 7, a mesma solução, né? Então aqui ele tem que retornar que a solução é inviável, né? Só que agora o cálculo é diferente, ó. Agora, ele percorre, né, somente a lista, né? Então, ele verifica o tamanho da lista e percorre dentro da lista, ou seja, ele faz menos passos aqui, né? Só no pior caso que ele vai, quando tiver todos os objetos, que ele vai percorrer tudo, né? Então, a mesma solução já era inviável, né? Se eu diminuir aqui, tirar o objeto 7, ele vai retornar 11, né? Como retornou lá. Ok? Então, uma coisa, né, é representar o problema através de uma variável de decisão de um modelo matemático, né? Nesse caso aqui, eu tenho uma outra representação computacional que não tem nada a ver com o nosso modelo matemático, né? Então, eu posso representar problemas de otimização da maneira que eu quiser, né? Da maneira que for mais conveniente para mim. E isso a gente vai ver que isso pode facilitar muito a nossa vida, né? Quando a gente vai resolver problemas de otimização através de métodos heurísticos. Então, aqui eu não estou resolvendo nada ainda, né? Não estou criando modelo nenhum para resolver nada, mas a gente tem que entender, né, que a gente pode representar o problema de outras maneiras, além daquelas, né, que são representadas nos modelos matemáticos. Até porque existem problemas de otimização que nem tem modelo matemático para resolver esse problema ainda, né? Essa é uma das justificativas aí para a gente aprender a resolver problemas através dos métodos heurísticos. Então, voltando aqui, um outro exemplo, né, que é o problema do caixeiro viajante,
né? Então, suponha que um caixeiro viajante necessita visitar um conjunto de N cidades diferentes, né? Então, ele inicia e encerra a sua viagem, né, na primeira cidade, né? Então, da onde ele partiu, ele volta, né? Suponha também que não importa a ordem com que as cidades são visitadas e que cada uma delas, né, pode ir diretamente a qualquer outra. O problema do caixeiro viajante, então, é descobrir a rota que minimiza a viagem total. Talvez você já tenha ouvido falar desse problema também, que ele é bem conhecido. Bom, então uma representação para esse problema aí, que é uma representação tradicional que tem no modelo, né, matemático para ela também, seria, né, eu usar aqui o x e j, né, também vou colocar aqui pertence, né, pertence a 0, 1, né, então o 0, né, indica que ele não usa o arco ij e o 1 indica que ele usa o arco ij. Por exemplo, se tivesse um aqui, ó, né, indica que ele foi da cidade 2 para a cidade 1. Então, seria, né, o x 2, 1 igual a 1. Por exemplo, né, então, se eu tiver aqui a seguinte solução. E do 4 ele volta para cá. A representação seria, né? Então, 1 para 3, 3 para 5, 5 para 4 e 4 para 2. Certo? Então, essa seria uma representação disso aqui, né? Uma outra maneira de eu representar poderia ser por um próprio grafo mesmo, usar um grafo, né? Repare que essa representação aqui, se eu tivesse, por exemplo, né? Vamos imaginar aqui, vamos voltar aqui, essa situação aqui, né? Na hora que ele fosse computar lá, ele ia ver, né? 4 vai para 1. Então, ele estaria fazendo isso aqui, né? Então, reparem, corta aqui, né? Então, repare que eu teria uma solução que, quando fosse verificada, seria inviável, né? Então, essa é uma maneira de representar, né, esse problema, né? Só que repare que fica um pouco complexo de verificar se uma solução é viável ou se não é viável computacionalmente. Uma outra maneira de eu representar esse problema poderia ser, por exemplo, né, através de um vetor. Usaria aqui um vetor solução. Vamos pegar aqui aquela mesma solução aqui. 2, 1, 3, 5, 4. 2, 1, 3, 5, 4. Então, essa é uma maneira de representar, né? Então, eu sei que eu saio do 2, vou para o 1, depois eu vou para o 3, depois eu vou para o 5, depois eu vou para o 4 e, obviamente, depois eu tenho que voltar para a primeira, né, posição. Então, isso aqui é uma representação computacional bem mais simples, né, do que representar usando o x e j. Obviamente que para resolver matematicamente eu tenho que representar assim, mas uma representação computacional pode ser feita dessa forma aqui, sem problema nenhum, né, que facilita muito para verificar se uma solução é viável ou não. Repare que qualquer permutação, né, desses valores aqui dentro do vetor sempre vai me retornar uma solução viável, né? A única maneira de eu ter uma solução inviável aqui é se eu faltasse algum dos números, né, se eu repetisse um outro número. Então, como eu tenho um vetor que vai estar sempre do mesmo tamanho e sempre cada valor vai aparecer uma vez, eu nunca vou ter nenhuma solução inviável, ou seja, eu nem preciso, com essa representação computacional, eu nem preciso, né, verificar, ter o trabalho de verificar se eu tenho uma solução viável ou se eu tenho uma solução inviável. Isso aí já está implícito na própria representação computacional do problema, certo? Então, por isso que quando a gente vai resolver um problema através de um método heurístico, o primeiro passo, né, a primeira coisa que a gente tem que pensar é como eu vou representar o problema no computador, né? Obviamente, a primeira coisa, será que vale a pena eu usar uma representação que já existe para resolver através do modelo matemático? Às vezes vale a pena. Por exemplo, o problema da mochila não teria muito problema em representar lá com o vetor. Já o problema do caixeiro viajante seria um pouco mais problemático.
né? Essa representação aqui ela é muito melhor do que essa. Uma outra representação que também facilita a representação através de um grafo. Bom, aí voltando aqui, né, no exemplo do caixeiro viajante, né, uma das coisas que nos força a trabalhar com métodos heurísticos é a questão da explosão combinatorial, né? Esses problemas que geralmente são resolvidos através de métodos heurísticos são problemas que crescem muito, né, quando a dimensão do problema cresce, né? O tempo de resolução também cresce muito, né? Por exemplo, esse problema do caixeiro viajante, ó, né, se a gente começar lá da cidade 1, então o caixeiro viajante ele vai ter n-1 opções para escolher, né? E aí quando ele vai para a próxima cidade ele tem n-2 opções disponíveis. Então, para resolver o problema a gente tem n-1 fatorial rotas possíveis, né? Se o problema for simétrico, o que é isso, né? Tanto faz eu ir de 1 para 2 ou 2 para 1, o custo é sempre o mesmo, né? A distância é sempre a mesma. Então, eu vou ter isso aí dividido por 2, mas isso não nos ajuda muito, né? Por exemplo, um problema aí com 20 cidades, né? A gente tem 6 vezes 10 é 16 rotas possíveis, né? Um computador aí que avalia uma rota em cerca de 10 a menos 8 segundos, ele vai gastar 19 anos para encontrar todas as combinações possíveis, né? Então, isso aí é inviável, né? Torna inviável resolver através de um método aí, de força bruta, né? Que vai nos dar todas as combinações possíveis, certo? Então, aí o problema da explosão combinatorial é esse aqui, né? Quando a gente aumenta o tamanho de n, né? N é o número de tamanho, né, da instância, no caso aqui 20 cidades, por exemplo, né? Então, se eu tenho um problema, um algoritmo, né, que resolve o problema em log de n, ó, quando eu aumento o tamanho de n, não influencia tanto. Se eu tenho n ao quadrado, influencia um pouco mais, mas também é perfeitamente, né, dá para resolver perfeitamente. Quando eu tenho, por exemplo, n, 2 elevado a n, ou n fatorial, aí a coisa já muda de figura, né? O problema já fica muito mais complexo e é complicado resolver. Por exemplo, né, a gente viu o método branch and bound, que a ideia é a gente fazer uma enumeração implícita, né? Então, a ideia é que eu não explore todas as soluções, mas no pior caso, eu vou ter que encontrar todas as soluções para resolver ou boa parte delas, né? E aí, isso aí complica. Mesmo usando o método branch and bound, muitas vezes eu não vou conseguir resolver os problemas num tempo satisfatório. E aí vem o problema da NP-completude, né? Que é a existência ou não de um método polinomial para resolver o problema do caixeiro viajante. Esse é um dos grandes problemas abertos aí da matemática, né? Inclusive tem um prêmio aí de, acho que é $1 milhão, deve ser até hoje, né? Que é se você conseguir provar, né, que existe um método polinomial para resolver o problema do caixeiro viajante ou que não existe, tá? Então a prova é ou existe ou não existe um método, um algoritmo, né, que resolva o problema do caixeiro viajante em tempo polinomial. E aí esses dois caras aqui, ó, o Cook, né, e o Karp, eles mostraram aí que grande quantidade de problemas importantes, né, podem ser transformados no problema do caixeiro viajante. Ou seja, se eu provar que existe um método polinomial para resolver o problema do caixeiro viajante, eu consigo resolver um monte de outros problemas também, né, de otimização através dessa transformação aí, certo? Então tá aí, é um problema, né, aberto aí na matemática, né? Quem resolveu o problema tem garantido aí $1 milhão, ok? E como foi o que eu acabei de falar, né? Então se a gente resolver o problema do caixeiro viajante, a gente consegue provar que é possível resolver uma grande quantidade de problemas aí, né? Ou também posso provar que não é possível. Se eu provar também que não é possível, eu provo que não é possível resolver uma grande quantidade de problemas, certo? Então esses problemas aí, eles pertencem aí à classe, né, que a gente chama de NP completo, que é não polinomial completo, né? Bom, e aí para resolver problemas de otimização, a gente pode usar a programação matemática, né, que foi o que a gente viu até então, né? Qual a vantagem? A vantagem é que se eu resolver um problema através da programação matemática de uma forma exata, né, eu garanto que a solução que eu vou encontrar é uma solução ótima. A desvantagem é que eu preciso criar um modelo para resolver aquele problema. Às vezes a modelagem pode ser complexa, né? Pode gastar um tempo proibitivo para gerar a solução ótima. Nem sempre consegue produzir uma boa solução viável rapidamente. Então, às vezes eu tenho um problema que eu preciso de uma solução ali em meia hora para resolver aquele problema. E aí
eu não vou conseguir ter essa solução naquele tempo, né? E aí isso fica inviável resolver o problema através da programação matemática. A outra alternativa é usar métodos heurísticos, né? Qual a vantagem? Os métodos heurísticos, em geral, são de fácil implementação, produzem boas soluções rapidamente para problemas grandes, complexos, né? A desvantagem é que eu não consigo garantir, né, que a solução encontrada é ótima, certo? Geralmente não é ótima, né, mas é um preço aí que a gente paga para ter uma solução rápida, certo? Então, a gente tem aí, né, um algoritmo, uma sequência finita de instruções, né, não ambíguas, que podem ser executadas em um computador para se resolver algum problema, enquanto as heurísticas, né, são algoritmos que nem sempre retornam a resposta, né, a solução exata para o problema que elas tratam. Então, quando que eu devo utilizar os métodos heurísticos, né? Quando o tempo gasto, né, pelo melhor algoritmo que existe para o problema é maior do que o tempo disponível, quando a quantidade de memória necessária para se resolver o problema é maior do que a quantidade de memória disponível, a quantidade de dados a serem processados é muito grande, quando não se sabe como resolver o problema de forma exata. Como eu falei, a gente tem alguns problemas de otimização que nem mesmo modelo matemático tem ainda na literatura. Então, quando isso ocorre, né, a gente tem que partir para uma resolução através de um método heurístico. Aí a gente pode dividir, né, os métodos heurísticos em duas categorias, que são o que a gente vai ver aí nos próximos vídeos, né? São métodos construtivos, né? A ideia é construir uma solução passo a passo, elemento por elemento, e os métodos de refinamento, né, que a partir de uma dada solução a gente vai aplicar algumas operações de modificação nessa solução com o objetivo de melhorá-la, ou seja, fazer um refinamento naquela solução dada. Ok? Então, vou encerrar por aqui e no próximo vídeo a gente começa a falar aí sobre métodos construtivos.